Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui com vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é Educação Física. Vamos ver o que nós temos para a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 7, Revisão e Avaliação. Então, nós não iremos conhecer, nós iremos revisitar hoje, não é isso? Então, vem comigo. E a gente inicia a nossa revisão aqui no meio, olha, desse esporte radical, dessa prática corporal de aventura. Vocês sabem me dizer qual é? Eu estou na frente, olha só aqui, ó. Opa, opa, opa. Olha aqui, quem falou rafting? Acertou, é isso mesmo. Mas tem outra chegando aqui, ó. Observem aí. Qual prática corporal de aventura é essa? Então, a nossa primeira aula lá da nossa unidade, nós estávamos falando a respeito dessas práticas corporais de aventura e eu já venho trazendo novamente para vocês a definição. O que realmente é uma prática corporal de aventura? Olha só. As práticas corporais de aventura exploram-se expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Então, as práticas corporais de aventura são aquelas que, nos causam aí sensações e emoções de medo, de adrenalina, de ansiedade também. Então, são práticas, que vão nos fazer sentir muitas sensações ao mesmo tempo. Tá? Então, como vocês viram aí, quando eu vi aquele monte de água, me deu um pouco de medo. Mas é uma prática que eu gostaria, uma prática corporal de aventura que eu gostaria de experimentar. E como vocês viram na nossa aula, as práticas corporais de aventura, elas estão classificadas em duas. Nós temos aquelas que acontecem no meio natural, ou seja, na natureza, como essa que vocês estão vendo aqui, e no meio urbano. Tá certo? Então, vamos relembrar cada uma dessas práticas corporais, iniciando ali pelas práticas corporais na natureza em meio terrestre. Vamos ver alguns, então? Observem aqui. O primeiro que eu venho trazendo para vocês é o arvorismo, que pode ser acrobático, contemplativo, Ele ocorre aí nas plataformas que são colocadas de uma árvore para outra. Aqui nós temos a escalada, A escalada livre, que é o ato de escalar aí montanhas, rochas, não é mesmo? Nós temos o montanhismo, com várias atividades. O alpinismo, que diferente do montanhismo, o que tem aqui? Gelo, neve. Nós temos o rapel, que é a descida, em vãos livres ou em rochas. Nós temos a corrida de orientação, que também é uma prática muito interessante, que vai aí, a gente tem que aprender a usar a bússola para guiar direitinho e ir para os pontos específicos. Outro é o mountain bike. Para essa prática corporal de aventura, a gente necessita do quê? De uma bicicleta e pode contar aí que são altas aventuras, viu? Muito bem, então essas são as práticas corporais de aventura no meio, o quê? Terrestre, certo? Prosseguindo, eu quero relembrar com vocês as práticas corporais de aventura na natureza em meio aéreo. Essas também são bem interessantes. Nós vamos começando aqui, vamos lá, com o bungee jump. Esse aqui eu sou doida para experimentar. Causa uma adrenalina, um certo medinho. Mas nós também temos a asa delta, bem interessante, Nós temos o balonismo. Esse aqui a gente tem aí o uso do fogo, Nós temos o paraquedismo, esse aqui também me interessa bastante. E nós temos a tirolesa, que foi uma das que eu já experimentei, tá certo? Então, essas aqui são as práticas corporais de aventura no meio aéreo. Prosseguindo, nós temos aí as práticas corporais de aventura na natureza em meio aquático, ou seja, na água. Tem alguns aqui que vocês viram que até dá para a gente fazer aí onde vocês estão, nas comunidades, nas cidades. Vamos ver então quais são? Então, começamos aqui pela canoagem, muito interessante.
Nós temos o kitesurf ou kitesurf, que tem essa pipa grandona, que vai depender ali do vento. Nós temos o mergulho, que é bem interessante também para conhecer o fundo do mar. Nós temos o rafting, que tem a presença aí da boia, né? Já é uma prática que envolve ali o coletivo. Nós temos o stand-up paddle, que é interessantíssimo, já tive a oportunidade de experimentar também. Aí vocês estão em cima de uma prancha, ó, com remo, né? Nós temos o surf, que é super mega interessante e a adrenalina lá em cima, né? Nós temos o windsurf, que nós temos aí uma vela, que também vai depender aí do vento. Nós temos o wakeboard, ou wake, que também é muito interessante, e essas são algumas das práticas corporais de aventura no meio aquático. E aí, vocês gostaram? Tenho certeza que sim. Mas assim como nós temos esses que são praticados na natureza, nós temos aqueles que são praticados no meio urbano. Isso mesmo, se vocês acharam que não tem, tem sim. Lembrem-se que essas práticas corporais no meio urbano, elas são uma adaptação dessas práticas corporais da natureza, tá bom? Para quê? Para que a gente aqui na cidade também tenha a possibilidade de experimentar essas práticas, viver, né, essas práticas. E aí eu vou apresentando para vocês lá no início o parkour, o skate, o patins, a bike. Eu tenho certeza que aí também vocês praticam bastante. Nós temos o base jump, o paintball, que tem aí as armas, né, os equipamentos para atirar, na verdade. Isso, os equipamentos para atirar as bolinhas ali de tinta. Nós temos o slackline e o BMX. O slackline também é uma outra prática corporal de aventura que a gente pode viver aí nos dois ambientes, tanto na natureza quanto no meio urbano, tá certo? Por isso que o que eu falei para vocês sobre a questão, né, de trazer inspirações da natureza para o meio urbano. Muito bem. E por que é importante, professora, essas práticas corporais de aventura, né? Quais são os benefícios que ela traz para os seus praticantes? Vejam aí. Primeiro, contato direto e conexão com a natureza, seja no meio urbano ou seja realmente no ambiente natural. Querendo ou não, essas atividades, por mais que aconteçam no meio urbano, a gente consegue sim ter um contato ali com uma árvore, né, com um jardim, com um parque, enfim. Tá? Outro benefício é que incentiva a desbravar o desconhecido, ou seja, você vai experimentar novas sensações, novos movimentos, vai estimular a autoconfiança, possibilita o autoconhecimento, você vai se tornar uma pessoa mais corajosa, principalmente se você tem medo de certas práticas corporais de aventura, tenho certeza que essa vale a pena, tá? Essas, todas que eu apresentei para vocês. Prosseguindo, outros benefícios é que amplia a capacidade de tomar decisões sob pressão, superação de limites, incentiva a prática de outras modalidades esportivas e proporciona momentos de lazer. E isso é super interessante. Então, para vocês que ainda não conseguiram encontrar uma atividade física, um exercício físico, que tal começar pelas práticas corporais de aventura? Tenho certeza que vocês irão gostar. Muito bem. Prosseguindo a nossa revisão, vamos ali para a nossa segunda aula, onde nós falamos a respeito das lutas. O que seriam as lutas? São disputas corporais nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário. Lembrando que a luta não é uma prática nova, ela vem ali desde o início, né, da existência humana, onde os homens primitivos, a sociedade primitiva, ela usava a luta como ataque e defesa contra os animais ferozes, contra as próprias outras pessoas que viviam ali, para lutar pelos espaços, né, por seus territórios. Prosseguindo, vamos ver aí algumas lutas que nós vimos durante a nossa aula. Nós vimos o judô, o sumô, bem interessante, né? O karatê, todos eles envolvendo aí essa questão de uma filosofia de vida, né? Nós vamos chegando aqui no boxe,
Muito bem. Então, todas essas lutas que vocês viram, né, são lutas do mundo, né, onde vem aí de diferentes partes do mundo. Karatê, judô, sumô, certo? Boxe, mas há também aquelas que são genuinamente brasileiras, ou seja, aqui do nosso país. Vamos ver quais são? Vamos relembrar, na verdade. Olha aqui, ó, a capoeira é marca registrada, né? Muito conhecida. Nós também temos o jiu-jitsu brasileiro. A gente sabe que quando chegou, veio de fora, mas quando chegou aqui, ganhou aí o nosso tempero, né? Nós temos a luta marajoara, o uca-uca, que é uma luta indígena. Muito bem, então essas são as lutas genuinamente brasileiras, nasceram aqui no solo brasileiro, certo? Muito bem, prosseguindo a nossa revisão, pergunto a vocês, luta é o mesmo que briga? E aí? Eu tenho certeza que vocês já sabem me responder. Então a gente sabe que luta, né, são o quê? São atividades que possuem aí a questão das regras, das filosofias, atitudes de respeito, de cuidado e proteção, diferente da briga, que está mais relacionada ao quê? Confusão, sentimento de raiva, aversão, ódio e não possui nenhum tipo de regra, tá certo? Então essa é a diferença, enquanto uma vem ali com regras, filosofias, atitude de respeito, cuidado, a outra, né, vem com questões totalmente diferentes, certo? Muito bem. E vamos ver aqui quais são os aspectos pedagógicos do ensino das lutas, o porquê que a gente deve aprender as lutas. Observem, a gente vai poder aí experimentar e expressar emoções através das lutas, dominar os nossos próprios movimentos, né? Autodisciplina e autocontrole, a gente valoriza e respeita o nosso próximo, vai respeitar mais as pessoas mais experientes ali naquele meio, né? Ter paciência e humildade também são aspectos trabalhados dentro da luta, prosseguindo. Mais uma vez, ó, prática do respeito, essencial em todos os tipos de lutas, tá? Independente se são do mundo ou se são brasileiros, a prática do respeito é constante. Mantenha a integridade física do outro, serve como exemplo, né? Lembrando que a luta também, ela tem aqueles pontos a serem observados, como, por exemplo, dar exemplo, né? Se você é uma pessoa que pratica a luta, você acaba sendo referência para outras pessoas. Então, você que pratica a luta, não utilize ali os movimentos que você aprendeu para, né, causar aí a questão da violência, tá bom? Muito bem. Agora eu quero que vocês assistam um pouquinho de um vídeo que nós preparamos a respeito dos impactos positivos da luta na vida do indivíduo. Olá, me chamo Washington Melo, sou faixa preta de Karatê 7º Dan. Atualmente sou presidente da Federação Amazonense de Karatê e também da Associação Esportiva Riencan. A modalidade que nós praticamos é o Karatê. A importância da luta na formação do indivíduo, ou das artes marciais, eu prefiro chamar assim, porque arte marcial e luta, eu acredito que exista uma diferença muito grande. A luta é o movimento humano levado ao combate e a arte marcial ela vem agregada de princípios, né? Eu costumo dizer que ela vem recheada de princípios e regras. Regras essas que levada a nossa vida comum só melhora o cidadão como um todo, o indivíduo como um todo. O Karatê é uma modalidade esportiva, mas que também nos traz inúmeros outros valores, como a disciplina, a qualidade de vida, a filosofia. Eu costumo dizer que tem física no Karatê, tem biomecânica, tem anatomia, ou seja, inúmeros outros valores, mas o principal deles é a questão da disciplina. O indivíduo, a partir do momento que ele ingressa numa modalidade como o Karatê, ele vai, com o passar dos tempos, melhorando a qualidade de vida e também a sua qualidade mental através das repetições, do perder, entender que perder faz parte da vida, entender que competir, se sobressair ou ser sobreposto por um adversário também faz parte da vida e faz com que o indivíduo aprenda a ter limites, né?
e conheça o lado positivo e os lados negativos que infelizmente a vida também nos oferece. Então são essas as qualidades a mais que o Karatê nos oferece. Autocontrole, né? Saber lidar com situações adversas, saber agir sob pressão. O Karatê é uma modalidade esportiva que te dá condição de ação sobre tensão. Na luta, quando a pessoa está encurralado ou passando por dificuldades ali, quando está sendo superado pelo seu adversário, ele tem a capacidade de criar situações ou lidar com situações adversas ali e muitas vezes até pressões externas e se sobressair em cima de seu adversário com toda essa pressão, fazendo dele um cidadão melhor para o mercado de trabalho aí fora, que também vai lhe oferecer essas pressões de formas diferentes. Muito bem, vocês viram então que as lutas são primordiais, né, para o nosso desenvolvimento integral quanto ser humano, né? Então vocês que também ainda não encontraram nenhum exercício físico, uma atividade, já procura as lutas. Quem sabe você não vai ter uma afinidade, certo? Prosseguindo, vamos ali para a nossa terceira aula dessa primeira unidade, onde nós falamos a respeito do quê? Das danças. E vocês viram que o nosso país é riquíssimo, né, na questão da cultura, principalmente no que se diz a respeito das danças folclóricas. E a região norte não ficaria de fora disso, não é mesmo? A nossa região norte é riquíssima. E agora nós vamos relembrar quais foram as danças que nós estudamos nessa aula através do vídeo. É com vocês, vejam aí. Sou do Nordeste brasileiro, e nesse boi quero cantar. Eu sou da Baixa, eu sou do Norte, essa toada berrecha eu vou cantar. Garantido é minha paixão, garantido é mais campeão. Garantido é minha paixão. Tá, flautista? Cai a noite, se acende as lamparinas. Puxo pronto, curumim sentar na beira, pra escutar os bastérios das histórias de visagens de Matitas Pereira. Eu mesmo conjunto, vai! Com a ajuda dos filhos para dar continuidade à sua expedição. Na arena do Parque do Engar, o cordão de entrada da flor batizada. Agita a alimentação. Vamos juntos. Coreografia de Clemente Furtado para essa apresentação. Item número 6, cordão de entrada. Bailado, coreografia. Muito bem, essas foram algumas das danças folclóricas que nós vimos na nossa aula. E nós vamos relembrar agora por que é importante, né, as danças folclóricas para a gente. Vamos ver? Então, primeiro, elas vão desempenhar um papel fundamental na preservação e promoção da cultura brasileira, vai fortalecer a nossa identidade cultural, principalmente das comunidades onde elas estão inseridas, né? É uma forma de expressão artística e de criatividade, contribui para a atividade econômica e desenvolvimento do local onde está inserida. E esse último ponto é um dos mais importantes, no meu ponto de vista. É uma ferramenta educativa utilizada em escolas e projetos comunitários para ensinar história, música e dança às novas gerações, perpetuando o quê? A nossa identidade, a nossa cultura. Então, vocês puderam ver aí na nossa aula de revisão
novamente o quanto as danças folclóricas são importantes para a preservação da nossa identidade, da nossa cultura, ou seja, da nossa história. Muito bem, a gente finaliza a nossa revisão por aqui.